Donald Trump declara guerra contra o Lula. Aqui você vê de forma diferente, do jeito que a mídia não lhe mostra. Bora! O Trump está indo atrás de quem o Partido Comunista Chinês está financiando e está controlando na América Latina. O Lula é o alvo número 1. Não é o Maduro. É um perfil de grande influência lá no X, traz informações, inside information mesmo. Publicou agorinha. O Kremlin está virando as costas para Maduro. Apesar das declarações públicas de Nicolás Maduro sobre uma forte aliança com a Rússia, o Kremlin parece não ter pressa alguma em apoiar o chefe venezuelano, enquanto a pressão dos Estados Unidos só aumenta. Altos funcionários russos têm se distanciado de forma efetiva. Putin não faz uma única declaração sobre a Venezuela e o ministro das Relações Exteriores, Sergei Lavrov, enfatizou que a Rússia não tem obrigação de defender a Venezuela de ameaças externas. A razão é clara. A guerra na Ucrânia drenou os recursos russos e limitou drasticamente sua capacidade de socorrer aliados. Moscou e Caracas tradicionalmente mantiveram laços próximos, acordo de armas, cooperação econômica e projetos culturais. Mas agora, com os Estados Unidos enviando o porta-aviões Gerald Ford para o Caribe e ampliando sua presença militar, um apoio russo significativo parece improvável. Mesmo que Putin desejasse intervir, as opções da Rússia são limitadas. Os sistemas de defesa aérea estão ocupados, defendendo o território russo contra ataques de drones ucranianos, e a indústria de armas opera em capacidade máxima. Até o momento, a única ação confirmada da Rússia foi o avião de carga que pousou em Caracas no final de outubro. Relatórios sobre a entrega de sistemas de defesa aérea, Pantsir e Buk, permanecem não verificados. À medida que as tensões com os Estados Unidos crescem, Maduro corre o risco de enfrentar a crise sozinho. Como outros chefes alinhados ao Kremlin nos últimos anos, ele pode descobrir que, para Putin, a guerra na Ucrânia supera qualquer aventura externa. Que é essa Operação Lança do Sul, né, preparada pelos Estados Unidos. Mandei várias fotos, vocês viram que os Estados Unidos preparou um ensaio fotográfico. As fotos estão demais. Coloca aí, Pedro. Ensaio fotográfico. Não. Dos porta-aviões, dos aviões, daquele, eu mandei um monte de fotos. Aí agora sim, bota a tela inteira para você ver como é que é o negócio. Cara, os Estados Unidos chegou lá o maior porta-aviões do mundo, né, que é aquele ali que está no centro, o Gerald. Famoso Geraldão. Geraldão. E os Estados Unidos, na mesma hora, prepararam esse ensaio fotográfico com aviões, com os navios. Ah, isso foi liberado agora? Foi. Liberado agora. Foi. Liberado agora. Olha lá. Foi liberado Caribe, agora. Caribe. Foi liberado agora. Assim que o Gerald Ford chegou, eles já foram produzir as fotos da presença militar pesada dos Estados Unidos ali no Mar do Caribe. Cara, isso é recado. Não, total. Caraca, eu tô bobo. E aí o... Eu tô bobo, isso é o maior recado. Meu irmão, imagina você ser político de direita no Brasil nesse momento. Caraca, meu irmão, você tem o maior porta-aviões do mundo. Na esquina. Pertinho do Brasil. Vocês acham que vão tentar fazer alguma coisa contra o Bolsonaro? Se a galera pegasse mesmo, você acha que eles iam ter coragem? Não iam, cara. O recado do Trump tá claro. Eu fico bobo como é que os políticos de direita deixam passar uma oportunidade dessa. Nunca na história do Brasil a gente teve uma oportunidade dessa. Nunca. Isso não vai se repetir, não, cara. O chefe do Pentágono, o secretário de guerra, né, o Pete Hegseth, ele anunciou que os Estados Unidos então vão conduzir uma operação militar batizada de Lança do Sul. Objetivo: combater grupos classificados como narcoterroristas e intensificar ações que protejam o país das drogas. Todo mundo sabe. Sempre falo aqui do livro do Hugo Chávez, O Espectro, do Leonardo Coutinho, para vocês entenderem ali com todas as provas, e-mails, documentos, depoimentos, qual é a ligação dos chavistas, desde o Hugo Chávez até hoje, mantém-se assim, dessa turma com o tráfico de drogas. Eles comandam o tráfico de drogas ali, com participação de militares. É uma vergonha completa e total, completa, assim, mas muito grande. E aí, na quarta-feira, o Maduro fez lá um discurso num evento comunitário, né, e ele pediu que o imperialismo, em referência aos Estados Unidos, deixe a Venezuela em paz. No crazy war, no crazy war. Please. E aí, no mesmo dia, o ministro da Defesa da Venezuela, cara, não queria estar na pele nem do Maduro, muito menos do ministro da Defesa da Venezuela, Vladimir, ele já tem o nome já, Padrino López. Ele afirmou que há quase 200 mil militares venezuelanos em prontidão. Já viu as forças militares venezuelanas? Que medo, cara. Fiquei com medo. Agora. Você já viu? Já, que eles têm treinando? Pô, brincadeira, né, cara? Aquela turma que é a milícia da terceira idade, a milícia dos obesos e a milícia dos obesos da terceira idade. São 3 milícias. Eu não sei se nós teremos a chance de ver a maior potência militar e econômica do planeta colocando em xeque o chefe do narcotráfico, do narcoterrorismo da América Latina, que não é o Maduro, tá? Vou ser bem sincero, é o Lula.
é o Lula. E os Estados Unidos sabem disso. Gente, isso não é novidade para ninguém. Ninguém da comunidade de inteligência nos Estados Unidos vai se surpreender se você traçar o desenho e mostrar Lula é o chefe. Porque antes era o Fidel. E ninguém duvidava que era o Fidel. Só que era o Fidel com o Lula, a criação do Foro de São Paulo. O mesmo Foro de São Paulo que a imprensa tentou esconder as 7 chaves. O professor Olavo cutucou o negócio até todo mundo começar a popularizar o conceito, o conceito, né? Foro de São Paulo. Infelizmente, eu me lembro de um seguidor do Terça Livre que uma vez levou uma faixa sobre o Foro de São Paulo para manifestação e as pessoas perguntaram: o que é o Foro de São Paulo? Assim, não se assuste você que está nos assistindo, já falamos aqui inúmeras vezes. Vocês são uma audiência altamente qualificada. O povão que vai à manifestação de rua, pela direita, pelo Brasil, e essa galera não tem muita ideia do que é o Foro de São Paulo. Eu não tenho como dizer qual foi a vez que eu subi a um caminhão e todas as pessoas que estavam no caminhão sabiam o que era o Foro de São Paulo com clareza. Daí vocês já tiram uma conclusão. Essa é a qualidade da tal direita brasileira. Então, só que agora, o chefe do Foro de São Paulo está em risco. O capanga dele, que é o Maduro sempre foi capanga do Lula. O Hugo Chávez sempre foi capanga do Lula. Eles não poderiam dar um passo sem a anuência do Lula. Por isso que foi importante o Lula ir durante as eleições, né, com muitas aspas, na Venezuela, declarar apoio ao chavismo. Não foi uma vez só, não. Das vezes que ele não podia ir, tinha vídeo. Então, o Lula é a mão que balança o berço ali. Ele é a mão do ventríloco. O Maduro, ele é só uma etapa dessa destruição de narcotráfico que o Trump quer fazer. Eu não estou profetizando, não, gente. Isso é uma coisa óbvia. É impossível você não encontrar um bilhete do Lula no bolso do Maduro. Estou usando figura de linguagem, para você que está em casa. Não é que vai ter um bilhete lá fisicamente. Mas é impossível você chegar até o Maduro, capturar o Maduro e não ver o dedo digital, o bilhete do Lula encontrado no bolso do Maduro. Só que a direita brasileira está se comportando como se ela estivesse na situação do Maduro. É incrível isso. A direita brasileira hoje, ela se porta como se ela estivesse na posição do Maduro. Mas basta ver a fala do Zema ontem. A fala do Zema era: o Eduardo Bolsonaro ele não podia fazer o que ele fez. De novo, repetindo aquele chavão de que as tarifas foi algo desenhado e pedido pelo Eduardo Bolsonaro. Cara, a melhor interpretação, ainda errada, a melhor interpretação das tarifas poderia ser: tá, o Eduardo não sabia das tarifas, mas ao cutucar o Trump para dizer que o Brasil precisava de ajuda, isso causou o problema das tarifas. Então, isso é de uma ingenuidade tão louca que é como se você colocasse o Trump como um menininho, coitado, americano, comum do interior, que não sabe o que está acontecendo no Brasil. Exato. A narrativa não cola. Você dizer que o Eduardo Bolsonaro é responsável, direto ou indiretamente, pelas taxas, é, 1, ignorar o que o Trump disse. 2, ignorando o que o Trump disse, você coloca o Trump como um menininho ingênuo, que não sabe o que está acontecendo. E aí quais fatores que Zema, Tarcísio, esse pessoal todo que fica repetindo esse chavão, quais são os fatores que eles ignoram? Quando os Estados Unidos deu na cara do Brasil, na cara do Lula, né? Pá! Em relação ao diesel, né? Russo, foi o Eduardo? Cara, aí você tá transformando o Eduardo em Superman, Iron Man. Ele tá voando sozinho com um suit dele, entendeu? Como é que é o nome? Suit? Uniforme. O uniforme dele. É. Ele tá voando sozinho com o uniforme de... Suit and tie. Não, uniforme de super-herói. De super-herói. Ele tá voando sozinho com o uniforme de super-herói dele. Aí ele deu um pulo junto com o Superman lá na Rússia. Aí o Superman viu aquele olho, olhou a parada assim por trás da parede. Visão de raio-x. Visão de raio-X. Falou com o Eduardo. Eduardo, o Brasil do Lula tá comprando petróleo diesel russo, proibido, durante a guerra. Aí o Eduardo ouve a mensagem, com aquelas visõezinhas do Iron Man, sabe aquelas paradinhas? Qual o nome do Jarvis? O Jarvis. Jarvis. O Eduardo conversando com o Jarvis do Elon Musk. Ó, pesquisa aí pra mim, não sei lá que eu vou levar informação pro Trump. Assim, vocês têm que parar de ver desenho animado, gente. Não, é sério. Os Estados Unidos mostraram imagens do porta-aviões USS Gerald Ford no Caribe, bem perto da Venezuela. As fotos mostram o navio junto com 3 navios de guerra menores e vários aviões, entre eles um B-52, trabalhando na Operação Lança do Sul, anunciada pelo secretário de Guerra, Pete Hegseth, para enfrentar o narcotráfico. O presidente americano, Donald Trump, sustentou que a ação tem como foco cartéis latino-americanos e que o governo do ditador Nicolás Maduro pode estar agindo junto com grupos criminosos.
A posição do porta-aviões não foi revelada, mas o Comando Sul avisou que ele atua no Caribe. Rastreamentos registraram 2 aviões que fazem parte do Gerald Ford pousando em Porto Rico, mostrando que a frota está próxima. O grupo de ataque do Gerald Ford, que leva cerca de 90 aeronaves, aumenta a pressão sobre Caracas. A imprensa dos Estados Unidos informa que Donald Trump analisou possíveis ações militares contra Nicolás Maduro, dependendo só de base jurídica. Nicolás Maduro alega que Washington quer usar a situação como pretexto para aumentar o confronto. Ana, a situação está ficando cada vez mais difícil, tem escalado aí as tensões, as pressões militares dos Estados Unidos em cima da Venezuela. Trump já disse alguns dias atrás que os dias de Nicolás Maduro estão contados, mas a gente ainda não sabe muito bem como é que se daria, né, essa queda do ditador na Venezuela. Paulo, é o assunto do dia, a declaração do secretário de guerra, o Pete Hegseth. Por que você não move, você simplesmente não coloca, não tira o maior porta-aviões do mundo, você não tira ali do mar Mediterrâneo, ele que estava fazendo ali, de uma certa forma, a guarda, a segurança da guerra entre Israel e Hamas, e ali é uma região de mares turbulentos, né? No tabuleiro geopolítico ali precisa ter uma mão pesada como um porta-avião como esse. Você não tira ele dali, coloca no mar do Caribe se as coisas não têm um destino, um plano. Eu não acredito numa invasão à Venezuela, mas há quanto tempo quem está sempre aqui na nossa audiência, que é assinante da Revista Oeste, que lê os nossos artigos, há quanto tempo nós estamos falando que uma das prioridades do governo de Donald Trump é a guerra contra o narcotráfico? Foi promessa de campanha, estava no topo da lista das promessas de campanha, e ele vem seguindo à risca tudo que ele prometeu na campanha, e a guerra contra as drogas, talvez número 1, número 2, número 3, ali os 5 primeiros pontos da agenda do Donald Trump, que ele prometeu para os americanos assim que entrasse na Casa Branca. Isso, Paula, não tem como não envolver o Brasil daqui a pouco. Nós vimos ontem, mais uma vez, o chanceler Mauro Vieira, ou antes de ontem, apertou a mão do secretário de Estado, do Marco Rubio, e foi mais uma reunião, mais um aperto de mão, mais um encontro para marcar outra reunião. Já perdemos a conta, né, de quantas reuniões estão sendo marcadas. E não tem como fugir desse assunto. Se o Mauro Vieira ou o Planalto, se o presidente Lula, se alguém imagina que esse assunto, essa guerra contra o narcoterrorismo da administração de Donald Trump, que isso não vai ser tocado, esse ponto não vai ser mencionado nas próximas reuniões, estão muito enganados. Para finalizar, Paula, ontem o Pete Hegseth, o secretário de guerra, fez um tweet muito firme, disse o seguinte: o presidente Trump ordenou a ação e o Departamento de Guerra está cumprindo. Hoje, anuncio a Operação Lança do Sul, liderada pela Força Tarefa Conjunta Lança do Sul, pelo Comando do Sul. Esta missão defende nossa pátria, remove narcoterroristas do nosso hemisfério e protege nossa pátria das drogas que estão matando nosso povo. Aí, olha, prestem atenção na última frase. O hemisfério ocidental é a vizinhança da América e nós o protegeremos. Se o recado não foi recebido em Brasília, vai chegar, eu acho que da pior maneira, e não vai ser através de um tweet. Alexandre, quero te ouvir também. A gente exibia imagens aí do porta-aviões, o maior
porta-aviões do mundo são impressionantes. O Cauty falava aqui que é maior do que toda a frota do Brasil, é isso, Cauty? É gigantesco, né? Em termos de deslocamento, mais de 90 aeronaves consegue... Maior do mundo, né? Maior do mundo. Realmente, as imagens impressionam, Alexandre. E eu queria te ouvir aí sobre essa questão. Você acredita que pode haver uma invasão ou é só mais uma pressão para forçar a rendição, né, a queda do ditador Nicolás Maduro? Por enquanto é uma demonstração de força, né? Interessante que ele estava lá no Mare Nostrum dos romanos. E agora o Mare Nostrum é o Caribe, a região do Caribe. Declarou guerra à República do Narcotráfico, que é uma república multinacional, né? Eu não daria para chamar de república, talvez o império do narcotráfico. Não importa de que país seja. A guerra é contra o narcoterrorismo, porque com o uso da droga se enfraquece uma nação. Se enfraquece a pessoa, enfraquece a família, enfraquece o Estado. Né? Enfraquece a defesa do Estado. Portanto, ele está defendendo os Estados Unidos atacados pela droga. Né? Corta o abastecimento. Vão ter que buscar tratamento os que estão dependentes das drogas que chegam do Sul. Né? Então, e é uma demonstração de força. E é também um recado para o povo venezuelano que deseja liberdade, democracia, devido processo legal, que não quer censura, que não quer pressões injustas. Né? Que, olha, se vocês fizerem alguma coisa, contem com a gente. Nós estamos aptos aqui, com força suficiente para neutralizar os seus inimigos. É mais ou menos esse o recado que essa força naval está dando para o povo venezuelano. E para toda a América produtora de drogas e apoiadora, né, de alguma forma, pela omissão, apoiadora do narcotráfico. E a gente lembra sempre que no próximo dia 19 de novembro haverá o julgamento do ex-general venezuelano Hugo Carvajal, que promete aí trazer revelações bombásticas, ou até os Estados Unidos já tenham essas informações, né, Cauty? Por isso mesmo estejam avançando aí com a pressão militar. Pois é, né, Paulo? Só para a gente também entender, porque muitas críticas são feitas de forma errada nas redes sociais, juridicamente falando, né, doutor Marcília? Falando, não, essa atividade dos americanos no Caribe é ilegal, afundando barquinhos, etc. Primeiro, são águas internacionais, ou até mesmo águas americanas, né? Porque lembrando que a Venezuela faz fronteira direta em águas territoriais com os Estados Unidos, né? Com Porto Rico, etc. Ponto número 2, então, se entrou em águas americanas e não está identificado, pode sim ser alvo desse tipo de retaliação. Ponto número 2, os americanos, já no começo da administração Trump, do governo Trump, classificaram os narcotraficantes como terroristas. E com terroristas, eles usam exatamente a mesma metodologia que foi utilizada pelo democrata Barack Obama, né, ou até antes por Bill Clinton, por exemplo, na Somália, no Iêmen, quando Barack Obama, que ficou conhecido como The Drone President, né, o presidente dos drones, quando havia um terrorista identificado no Iraque, no Iêmen, na Somália, na Síria, mandava um drone e eliminava o terrorista, não pedia para o Congresso autorização para fazer isso. Então os americanos estão atuando exatamente o mesmo modus operandi que fizeram no passado com outros presidentes, com outras administrações, onde ninguém falou nada, todo mundo ficou caladinho, né? Ninguém levantou o dedinho falando de violações do direito internacional, todo mundo quieto, porque com Obama, quando é Obama pode. Inclusive, depois que ganhou o Prêmio Nobel da Paz, né? O único Prêmio Nobel da Paz preventivo da história dos Nobéis. Agora, se o Trump, aí ele vira, basicamente, alguém que tem que ser processado na corte de Haia. Então, enorme hipocrisia também na base disso. E ponto número 2, Nicolás Maduro, é sempre bom lembrar, ele está aliado aos cartéis do narcotráfico. A Venezuela se tornou um narco-estado. Já aconteceu no passado com outros ditadores cucarachas, né, latino-americanos. O ditador de Panamá fez a mesma coisa, os americanos fizeram o quê? Quando exagerou na dose, quando mandou droga demais para os Estados Unidos, eles foram lá, mandaram uma missão militar, prelevaram o sujeito e o processaram.
processaram, nenhum tribunal ainda está preso, não sei se já morreu, lá na Flórida. Então, é muito provável que também esse seja o desfecho. É pouca gente para uma invasão, mas é suficiente para pegar esses generais traficantes da Venezuela, eventualmente para o Maduro, e levá-lo para quem, né, lá nos Estados Unidos vai processá-lo, eventualmente prendê-lo. Agora esse é um ponto interessante. Paula, Diga, Ana. Pois não. rapidamente, só para corrigir uma informação, agora, dia 19 de outubro, não é o julgamento do Carvajal. Ele já se declarou culpado dos crimes que ele foi acusado. O principal é narcoterrorismo. Ele já disse, sim, sou culpado. Agora, dia 19, é a sentença dele. Ou seja, ele está aguardando a sentença, se ele vai ficar 20 anos na cadeia ou prisão perpétua. E já começam a dizer que essa data também pode ser adiada porque ele está abrindo a boca e abrindo bem, com provas concretas de tudo que o Departamento de Justiça acusa Nicolás Maduro. Perfeito, Ana. 19 de novembro, então, né? Quando vai sair, então, a sentença de Carvajal. E aí, justamente, a gente discutia que, a depender da sentença, ele pode pegar, inclusive, prisão perpétua, o tanto de informações ali que ele entregou para o governo americano. Boa, Ana. Diga, Marcília. Não, eu acho que o pior dos mundos, me parece, hoje, né, para os Estados Unidos, é que houvesse uma invasão, né? Uma invasão não é bom para ninguém, inclusive para o povo venezuelano, né? Então, isso traria problemas jurídicos e até políticos com os quais hoje não há que se lidar. No entanto, quando você cerca, né, eles estão, me parece, fazendo como se cercam ratos, né? Quando você cerca os ratos, vai tapando os buracos para ver se eles próprios fogem ou se entregam. E é disso que se trata. Eu acredito que o Maduro, se ele se render, né, ou se ele, enfim, quiser fazer uma negociação que atraia aos Estados Unidos, isso possa ser, esse cerco todo, essa demonstração de força, como bem disse o Alexandre Garcia, possa ser mais eficiente do que qualquer invasão. Temperatura política subiu de vez. Em mais um movimento que soa como perseguição internacional orquestrada, aliados de Trump agora miram Lula, pintando o cenário como uma verdadeira guerra política, um ataque direto à soberania e aos rumos democráticos do Brasil. Prova bombástica ou manobra desesperada? Ainda. Mas o barulho é ensurdecedor. Para incendiar ainda mais o tabuleiro, relatos dão conta da chegada de um porta-aviões americano à Venezuela, um gesto que muitos enxergam como divisor de águas na geopolítica do continente. Coincidência? Ingenuidade acreditar nisso. O tabuleiro está sendo armado e querem nos empurrar para o papel de espectadores. Mas nós não vamos aceitar calados. É hora de levantar a cabeça, prestar atenção nos movimentos e lembrar. A verdade prevalece quando a resistência não dorme. Eles podem até tentar abafar, mas não vão calar quem enxerga além da cortina de fumaça. Comente o que você acha dessa escalada perigosa. Compartilhe para que mais gente acorde. Siga e espalhe a verdade, porque juntos somos a resistência.